Exercício número 1 da aula 30 do primeiro ano do ensino médio. Observando a tabela, responda qual a porcentagem representa o número de casas com área menor do que 80 metros. Então vejam comigo o seguinte, quais são as informações que estão disponíveis na nossa tabela, certo? Para que serve essa representação aqui? Esta representação, ela serve justamente porque a gente não consegue e fica muito trabalhoso representar a casa que tem 31 metros, 31,1 metros, 35,2 metros, 35,42 metros quadrados e assim por diante. Então nós representamos isso através de intervalos. Tá? Então, cada pedacinho desse aqui representa uma classe. Então, essa é a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta, quinta e sexta classe. Esses valores aqui, ó, esses valores que a gente está observando aqui, entre 30 e 40, tá? Isso aqui é um intervalo de classe, ou seja, são todas as casas que estão entre 30 metros quadrados e 39,99 metros quadrados. Essa é uma informação muito importante. Essa simbologia aqui, ó, representada no intervalo de classe, por exemplo aqui, o 30 e aqui está escrito 40, esse não fechar aqui, ó, significa dizer o quê? Significa dizer que o 30 está incluído no intervalo. Ou seja, aquelas casas que têm 30 metros quadrados estão incluídas no intervalo. As de 40 não. As de 40 metros quadrados estarão incluídas no segundo intervalo de classe, que vai de 40 até 49,99, tá? Então, nesse aqui, as casas vão de 30 metros quadrados até 39,99 metros quadrados, certo? O que significa esse ponto médio? Significa a média entre as áreas, né? Então, como tem 6 casas que estão nesse intervalo, a média da área dessas casas é de 35 metros quadrados. Tá? Mas isso é uma média. Então já percebemos, existem 6 casas que têm uma metragem entre 30 e 39,99 metros quadrados nessa primeira classe. Existem 22 casas que têm entre 40 e 49,99 metros quadrados. Essa é a segunda classe. E assim por diante. O que é que representa esse 7,06? Esse 7,06 é a frequência relativa das 6 casas. Então, significa dizer o seguinte, que essas 6 casas, em relação às 85 casas, representam 7,06% do total das casas. Na segunda classe, nós temos casas que estão entre 40 e 49,99 metros quadrados. São 22 casas. Essas 22 casas representam, do total, 25,88%. Certo? Agora, esse exercício, ele está pedindo qual a porcentagem que representa o número de casas com área menor do que 80. Então, veja bem, eu quero que vocês compreendam que se é menor do que 80, então, por exemplo, é 79,99. Então, o que é que eu estou querendo saber aqui? Eu estou querendo saber todas essas casas aqui, ó. Que porcentagem representam elas, essas aqui, em relação ao total, certo? Então, essa que é a ideia da atividade, é a gente saber essas casas, o que representam no total. Para isso, existe uma coisa chamada frequência relativa
que é acumulada. Essa aqui é a frequência, olha aqui, ó, essa aqui, esse F maiúsculo representa a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Na primeira classe tem 6 casas. Nessa segunda classe tem 28. Por quê? Porque ela pega os 22 e soma com os 6. Nessa outra tem 53, porque ela soma o 25, o 22 e o 6. Por isso que é a frequência acumulada. E a frequência relativa é quanto essas casas representam do total. Então veja bem, se ele quer saber que porcentagem representa o total de casas menor do que 80 metros quadrados, significa que nós estamos trabalhando com todos esses valores que estão aqui embaixo, ó, daqui para cá. Ou seja, eu tenho 97,65% das casas que são menores, que tem a sua área menor do que 80 metros quadrados. Por isso que, para nós, será a letra B.